Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária na SPT e também no Facebook. O FBI confirmou há poucos minutos que os restos mortais encontrados ontem numa reserva natural da Flórida são de Brian Laundrie, o noivo de Gabby Petito. De acordo com as autoridades norte-americanas, foi através dos registros dentários que os médicos legistas conseguiram confirmar a identificação. Acaba assim uma busca de 1 mês e meio, depois de, na noite de terça-feira, o FBI ter recebido a informação dos pais de Brian Laundrie que gostariam de procurar no sítio onde viria a ser encontrado e hoje confirmado que os restos mortais de Brian Laundrie estão aí e, portanto, acaba assim 1 mês e meio de intensas buscas de um caso que apaixonou a opinião pública. Amanhã iremos dar todos os pormenores sobre esta situação. Espera-se também que os pais de Gabby Petito possam comentar amanhã todas as incidências deste caso. Neste momento, em Sarasota, onde está localizada a casa dos pais de Brian Laundrie, como devem calcular, há muita movimentação, quer através de polícia, quer também de meios de comunicação social que estão a acompanhar toda esta situação. Depois de 1 mês e meio, o FBI confirmou hoje que os restos mortais ontem encontrados pertencem a Brian Laundrie. Os republicanos negaram aos democratas os 60 votos necessários para dar início ao debate do projeto de lei, conhecido atualmente como Freedom to Vote Act. O projeto de lei sobre a reforma eleitoral foi apresentado pelos democratas pela primeira vez em março, tendo sido rapidamente aprovado pela Câmara dos Representantes, numa altura em que as leis controladoras dos republicanos avançavam com restrições em nome da segurança eleitoral. A reforma eleitoral norte-americana, promovida pelo presidente Joe Biden, considerada a maior das últimas décadas, foi travada no Senado dos Estados Unidos pelo Partido Republicano pela 3ª vez este ano. Os republicanos negaram aos democratas os 60 votos necessários para dar início ao debate do projeto de lei, conhecido atualmente como Freedom to Vote Act. A nova rejeição dos republicanos dá, em parte, aos democratas poucas opções e pouco tempo para agir, enquanto a base do Partido Democrata fica cada vez mais frustrada por não haver progresso. A democracia, a própria alma da América, está em jogo. Deve ser simples e direto. Que haja um debate e que haja uma votação, referiu Joe Biden em comunicado. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, também deu a entender que o presidente dos Estados Unidos pode estar a abrandar a sua oposição às alterações de obstrução. O projeto de lei sobre a reforma eleitoral foi apresentado pelos democratas pela primeira vez em março, tendo sido rapidamente aprovado pela Câmara dos Representantes, numa altura em que as leis controladoras dos republicanos, muitas inspiradas pelas falsas alegações de Donald Trump de uma eleição defraudada em 2020, avançavam com restrições em nome da segurança eleitoral que tornariam mais difícil votar e poderiam dificultar a Casa Branca com eleições sujeitas a interferências partidárias. As autoridades americanas detiveram mais de 1,7 milhões de migrantes no ano fiscal de 2020 na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Desses, mais de 930 mil foram expulsos de forma quase imediata.
Segundo o jornal The Washington Post, o número de detenções na fronteira dos Estados Unidos com o México atingiu no ano fiscal de 2020 números nunca antes alcançados, com mais de 1,7 milhões de imigrantes. O ano fiscal de 2020, concluído em 30 de setembro passado, superou largamente o número mais alto registado nos últimos anos, os cerca de 977 mil migrantes interceptados no ano 2019, e o número é mais de 3 vezes superior à média da última década. O Washington Post teve acesso aos números antes de serem publicados oficialmente pelo Gabinete Aduaneiro e de Proteção Fronteiriça, que desde outubro de 2020 a agosto de 2021, sem ainda incluir o mês de setembro, se refere a mais de 1,5 milhão de pessoas registadas pelas autoridades migratórias norte-americanas. Do total deste número, e no mesmo período, mais de 930 mil pessoas foram expulsas do país de forma quase imediata, devido à medida sanitária em vigor, Título 42, que permite devolver ao México a grande maioria dos migrantes e requerentes de asilo que chegam aos Estados Unidos. O número aumentou exponencialmente desde a chegada de Joe Biden à Casa Branca em janeiro passado, provocando uma crise migratória na fronteira que comprometeu a promessa do presidente democrata de permitir uma política migratória mais humana. Para além das críticas dos republicanos, acusam os democratas de terem suspendido medidas do ex-presidente Donald Trump e que mantinham a imigração sob controlo. Defensores dos direitos humanos dos migrantes censuram Biden por manter em vigor o polémico Título 42, aplicado por Trump em março de 2020, na sua tentativa de encerrar a fronteira com o México. Biden é ainda criticado por não ter feito o suficiente para eliminar em definitivo o programa de protocolos de proteção a imigrante, também conhecido por Remain in Mexico, que forçou 70 mil requerentes de asilo a permanecerem no território mexicano enquanto os seus casos são analisados nos Estados Unidos. Biden anulou este programa logo após a chegada ao poder, mas um juiz ordenou há 2 meses que fosse restabelecido, ao alegar erros de procedimento. No entanto, o governo Biden anunciou que vai voltar a instaurá-lo em novembro, uma decisão considerada uma traição pelos ativistas, ao considerarem que a Casa Branca teve tempo suficiente para corrigir os problemas apontados pelo magistrado e impedir que o MPP seja de novo aplicado numa fronteira com crescente número de migrantes. E estes são 2 motivos ou 2 temas centrais para a administração de Joe Biden e que têm sido responsáveis por um abaixar de popularidade do presidente. Falamos da reforma migratória e também da reforma eleitoral. 2 promessas feitas pelo presidente que neste momento ainda não conseguiu cumprir e que aparentemente estão muito longe de terem um epílogo. Outro assunto agora que está também na ordem do dia é a crise económica que se anuncia a qualquer momento e o governador da Califórnia, Gavin Newsom, assinou ontem uma ordem executiva com o objetivo de eliminar o congestionamento de porta-contentores nos portos da Califórnia. O governador Gavin Newsom ordenou na quarta-feira que as agências estaduais encontrassem maneiras de aliviar o congestionamento nos portos da Califórnia. O nível elevado de procura por bens importados, escassez de mão de obra e outros fatores contribuíram para o acúmulo de navios porta-contentores nos portos de Los Angeles e Long Beach, que está a causar atrasos, a ameaçar a economia dos Estados Unidos e a contribuir para o aumento dos preços. A ordem executiva pede às agências que encontrem prioridades que possam ser usadas como armazenamento de curto prazo para mercadorias que são descarregadas de navios, bem como identifiquem rotas de transporte que possam ser isentas de limites de peso dos veículos para permitir que os caminhões transportem mais mercadoria. Também orienta as agências a trabalharem com a administração Biden para enfrentar os desafios da cadeia de abastecimento e desenvolver soluções de longo prazo para apoiar as operações portuárias e a movimentação de mercadorias. Os portos de Los Angeles e Long Beach respondem por 40% de todas as importações marítimas, o que os torna cruciais para a economia do país. A Casa Branca até agora respondeu ao acumulado de pedidos e colocou os portos de Los Angeles a operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para tentar reduzir os atrasos nas mercadorias. Em New Jersey está localizado outro dos maiores portos marítimos dos Estados Unidos. Temos o prazer de ter connosco a deputada Eliana Pintor Marim, que é também a responsável pelo Comitê Orçamental do Estado de New Jersey. Eliana, bem-vinda, muitíssimo obrigado por este momento. Obrigada, Ricardo, por ter-me. Eliana, a situação nos portos é deveras preocupante. Nós temos aqui, mesmo ao lado,
o porto de New Jersey e Nova York, na cidade de Newark e Elizabeth. Que impacto é que esta situação na Califórnia pode vir a ter aqui em New Jersey? Sim, claro, Ricardo, obrigado por ter-me hoje aqui. Pode ter um impacto, mas nós temos constantemente a falar, não é? Por acaso tive uma conversa esta semana com o New York Shipping Association, que é a associação que trabalha junto com não só os containers, não é? Os contadores, mas também os barcos que vêm e saem fora. E eles têm muita confiança que não vamos ter esse problema, não é? Previstemente já há um mês atrás, não é, que começou a falar sobre esta crise em Califórnia, já começaram da lista deles a tentar ter mais pessoas disponíveis para começar a trabalhar, não é? E eu acho que essa preparação também é normal antes de começar a vir a época do Natal. E agora mais do que nunca, porque não querem o que está a acontecer em Califórnia que aconteça aqui. Eu acho que eles estão a fazer algumas coisas para não ter, não é, essa situação. Pensando no pior, que consequências é que uma crise deste porte pode ter para New Jersey e, nomeadamente, para cidades como Newark? É uma crise muito grande, não é? Porque nós estamos a ver que, não é, pessoas estão a falar em aumentos de preço, estão a falar em que coisas vão demorar mais tempo, não é? E também estão a falar que com essa crise toda que teve pessoas que não podiam trabalhar, não é? Especialmente pessoas que estavam a guiar os trucks, não é? Que é uma parte essencial, não é, do nosso comércio. Mas nós estamos a ver que não temos falta, não é? Temos trucks que ainda estão a trabalhar e se tem algumas poucas vagas, estão a encher. Então, previstamente, não é? Se Deus quiser, não aconteça, mas claro, se acontecer é um impacto muito grande, não é? Porque isso causa não só a demanda da inflação que já está a começar a acontecer, não é? Mas acontece com a demanda que as coisas começam a ser mais caro. Tu lideras também o Comitê Orçamental do Estado de New Jersey. Como é que é liderar um departamento tão importante depois de 19 meses de pandemia? Estamos preparados para um futuro, para um ano? Bem, não é? Eu creio que sim. Nós, por acaso, cada 2 em 2 meses, ou até às vezes cada 3 meses, temos um repórter, não é, que vem do lado da tesouraria para a nossa informação, não é? Nós temos a ver os revenues entrar que estão fortes, não é? Então, é um bom sinal que a nossa economia tem continuado a funcionar e a trabalhar. Temos um bocadinho acho que é uma correção que está a acontecer, não é? De pessoas que estão à procura de trabalho e o nível de salários que estão, não é? Mas eu acho que isso durante mais um mês ou 2 que vai ter um nível melhor de pessoas a terem trabalhos com um salário também melhor. Mas para mim é um grande orgulho porque é um departamento muito sério, é um departamento que é essencial, não é? Porque isso é que faz o Estado continuar. Mas eu acho que nós temos, se as coisas não piorarem, eu estou previsto que não é? Com agora as vacinas, os números que nós temos a ter, que vamos ter um final do ano, se Deus quiser, que termina no final de fevereiro, um ano bom. Eliana Pintor, muito obrigado uma vez mais pela tua presença. Eliana Pintor Marim, que é a luso-americana com o mais alto cargo a nível estatal. Para além de deputada, ela lidera o Comitê Orçamental do Estado de New Jersey. Muitíssimo obrigado uma vez mais. Obrigada, Ricardo. Com a pandemia, milhares de pessoas perderam o emprego e ficaram dependentes do subsídio de desemprego. Em Massachusetts, parece que foi entregue dinheiro a mais e agora o Estado quer reaver esse valor. Quando o Covid-19 atingiu a comunidade de Massachusetts, milhares de residentes ficaram sem trabalho e acabaram por recorrer aos subsídios de desemprego. Algumas dessas pessoas receberam salários excessivos e gastaram esse dinheiro sem saber, colocando-os numa situação realmente complicada. O Departamento de Assistência ao Desemprego está agora a rever todas as reivindicações que foram atendidas durante a pandemia e descobriram que centenas de pessoas receberam mais dinheiro do que deveriam e agora o Departamento está a tentar obter parte desse dinheiro de volta.
Os legisladores foram alertados sobre o problema por um esmagador número de queixas, uma vez que todas essas pessoas que dizem que gastaram dinheiro de boa fé. Para ajudar as pessoas que devem dinheiro, os legisladores estaduais querem expandir a elegibilidade para uma isenção de reembolso, o que significa que o Departamento de Assistência ao Desemprego não receberá o dinheiro de volta se o mesmo for declarado como despesas de manutenção. No entanto, existem consequências para as pessoas que não pagarem esse valor e cujo processo de isenção não for aprovado. Em alguns casos, pode levar a penhora de salários e até mesmo retenção de benefícios se forem demitidos novamente. Na Califórnia, outro estado com forte presença portuguesa, os incêndios começam finalmente a dar tréguas aos bombeiros e aos residentes. Já em relação à Covid-19, a pandemia parece estar controlada no estado. O nosso colega Miguel Ávila dá-nos mais pormenores. Aqui na Califórnia estão ativos 9 incêndios florestais. O incêndio de Dixie, que arde desde 13 de julho, está 97% contido, depois de arder 963 mil acres. O de Alisol, no condado de Santa Bárbara, está também contido em 97%. O de Caldor, a sul de Lake Tahoe, está finalmente extinto após 2 meses de combate às chamas. E nos últimos dias a chuva regressou à Califórnia, embora ainda com pouca intensidade, mas espera-se mais chuva ainda nos próximos dias. Quanto à pandemia, a Califórnia continua a dar bons sinais. 80% da população está vacinada e os casos positivos e mortes têm diminuído para cerca de 5 mil novos casos por dia e cerca de 100 óbitos diários numa população de 40 milhões de habitantes. Os dados também indicam que uma pessoa vacinada tem 18 vezes menos hipótese de falecer devido ao vírus do que uma pessoa não vacinada, 12 vezes menos de ser hospitalizada e 7 vezes menos oportunidade de contrair o vírus. Por isso, a campanha de testagem e vacinação a darem resultados. Nos próximos dias, o número de testes chegará ao mesmo aos 100 milhões, com uma taxa positiva a manter-se pelos 2%. Em breve, espera-se ainda mais relaxamento nas regras contra a pandemia aqui na Califórnia. Em New Jersey, foram contabilizados nas últimas 24 horas mais 1.511 casos. Lamentavelmente, 23 pessoas morreram. O condado de Union é agora o único do nordeste do estado onde o uso de máscaras é opcional. Na vizinha cidade de Elizabeth, foram contabilizados mais 15 casos. Um residente morreu nas últimas 24 horas. O mayor Chris Bolwaj dá-nos os pormenores. 41 cases remain open, 25,971 are closed, and this translates into 15 cases overnight. Sadly, one Elizabethan passed away overnight, bringing the total to 645. Trinitas reports that there are 4 COVID-positive patients in the hospital. 2 of them are in intensive care. Both are unvaccinated, and one of those is on a ventilator. If this is not enough proof for all of you that are unvaccinated to go out and get a vaccine, I don't know what will be. We are at 87% here in the city of Elizabeth, and with the 12 to 18-year-olds, we are at 77%, the 4th highest total in the county. The CDC announced that Union County is the only county in the Northeast that masks are optional and not mandatory or recommended. E a Apple vai passar a exigir testes a todos os trabalhadores que não estejam vacinados contra a Covid-19 sempre que queiram entrar nos escritórios da empresa. A nova política de testagem também se aplicará aos trabalhadores que não divulgaram seu estado de vacinação, sendo que os trabalhadores já vacinados também serão sujeitos a testes rápidos semanais. As novas regras da Apple entrarão em efeito a partir do dia 1 de novembro, sendo que também se aplicam aos trabalhadores de lojas a retalho. E esta é uma situação que continua, portanto, na ordem do dia, já que o processo de vacinação nos Estados Unidos está longe de ser um sucesso. Lamentavelmente, neste momento, não há 60% da população completamente vacinada. Discute-se já um booster, uma terceira dose, mas a verdade é que o ceticismo de muitos residentes está a levar a que muitas empresas, o setor público e também privado, comecem a tomar medidas, e todos nós sabemos que, contra factos, poderá não haver argumentos,
mas o problema é que quando há disputas, quando há falta de informação, e ela continua a ser gritante, esta situação não será resolvida como todos esperaríamos. Olhamos para o caso de Portugal, um país que aprendeu dos seus próprios erros. Durante esta pandemia tivemos altos e baixos, mas os residentes consciencializaram-se que a vacina era mesmo a única opção que poderia trazer a luz ao fundo do túnel. Uma pessoa vacinada pode contrair a Covid-19. Agora, como referiu o Mayor Chris Bowles de Elizabeth, se uma pessoa está vacinada e se é internado, tem muito menos riscos inerentes a esse contágio. Por isso mesmo, se conhecem outra forma de contornar este grande obstáculo que chamamos Covid-19, digam, por favor, porque a vacina é, neste momento, a única opção possível para que possamos ver essa luz que todos queremos no fundo desse túnel. Em Portugal, como estávamos a referir, nas últimas 24 horas foram contabilizados mais 8 mortes e 865 novos casos relacionados com a Covid-19. O número de internamentos subiu ligeiramente. Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 8 mortes e 865 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 288 doentes, mais 2 do que na quarta-feira. Nos cuidados intensivos, o número mantém-se e estão 58 doentes. Por regiões, o Norte somou 224 novos casos e um óbito. No Centro registaram-se mais 152 e 3 mortes. Lisboa e Val do Tejo contabilizou 334 contágios e 2 óbitos. No Alentejo foram reportados 35 novos casos e um morto. Por fim, no Algarve registaram-se mais 65 infecções e uma morte. Nas regiões autónomas, os Açores somaram 33 casos e a Madeira 22. Há mais 193 casos ativos nas últimas 24 horas e mais 664 pessoas recuperaram da doença. Em Portugal, a aprovação do Orçamento de Estado para 2020 pode causar uma crise sem precedentes em Portugal se o Bloco de Esquerda e o PCP não ajudarem o Partido Socialista nessa aprovação. Marcelo Rebelo de Sousa ameaça com a dissolução da Assembleia da República e novas eleições. E o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, disse ontem que o melhor que poderia acontecer ao país era o chumbo do orçamento e a queda do Partido Socialista. António Costa não recua e parece estar complicada a aprovação do Orçamento de Estado para 2022. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não desarmam e querem que António Costa recue em algumas questões, mas o Primeiro-Ministro não arreda pé das suas ideias. Ontem, Margarida Martins disse que o Governo não quer recuar e Jerónimo de Sousa disse o mesmo. Ora, se não houver consenso, só resta a Marcelo Rebelo de Sousa dissolver a Assembleia da República e convocar novas eleições. Hoje, no Funchal, o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, defendeu que a melhor coisa que podia acontecer a Portugal neste momento era o Executivo liderado por António Costa ser derrubado e desaparecer. Miguel Albuquerque afirmou que, ao contrário de alguns analistas políticos, não está preocupado com o Governo Central e que este caia devido à não aprovação no Orçamento do Estado para 2022. Miguel Albuquerque disse que o seu Executivo fez no ano passado uma redução fiscal de 49 milhões de euros e voltou a reforçar que o subsídio de desemprego devia acabar para quem tem a oferta de emprego e se recusa a trabalhar. O juiz do processo em que está envolvido Ricardo Salgado recusou-se hoje a suspender o julgamento, mesmo com a alegação da defesa que Salgado sofre de Alzheimer há cerca de 3 anos e, como tal, não poderá ir a julgamento. O principal arguido da Operação Marquês deverá mesmo ter de responder em tribunal por 3 crimes de abuso de confiança, lavagem de dinheiro e corrupção. O juiz recusou o pedido de Ricardo Salgado para suspender o julgamento depois de a defesa alegar que o antigo banqueiro sofre de Alzheimer. O julgamento extraído do processo Marquês prossegue assim amanhã, sexta-feira, no Campos de Justiça em Lisboa, com as audições das últimas testemunhas Jean-Luc Schneider, Alain Rucovina e Ricardo Gaspar Rosado de Carvalho,
estando igualmente previstas as alegações finais. Ricardo Salgado, que falhou até ao momento todas as sessões, responde por 3 crimes de abuso de confiança devido a transferências de mais de 10 milhões de euros no âmbito da Operação Marquês, do qual este processo foi separado. Na segunda-feira, a defesa do ex-presidente do Banco Espírito Santo pediu a suspensão do processo, fundamentando-o com o atestado médico a comprovar o diagnóstico de doença de Alzheimer. O requerimento, que deu entrada no tribunal em 14 de outubro, confirma os sintomas de doença de Alzheimer. O requerimento, que deu entrada no tribunal em 14 de outubro, confirma os sintomas de declínio cognitivo progressivo, já expostos no anterior requerimento submetido em julho e é agora atualizado com exames complementares realizados nos últimos meses e um relatório médico assinado pelo médico neurologista Joaquim Ferreira. O especialista clínico, que tem seguido o antigo banqueiro, sustenta ainda que Ricardo Salgado tem apresentado um agravamento progressivo das limitações cognitivas e motoras descritas desde julho de 2021 e que o quadro clínico de defeito cognitivo que apresenta atualmente, nomeadamente o defeito de memória, limita a sua capacidade para prestar declarações em pleno uso das suas faculdades cognitivas. Jair Bolsonaro, o presidente brasileiro, apareceu ontem relacionado a 9 crimes no relatório final sobre a gestão da pandemia de Covid-19, realizado pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado. O presidente brasileiro veio a público responder que está inocente. A gestão da pandemia ainda não terminou e está já a dar espaço à troca de acusações no Brasil. Poucas horas após a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado ter pedido o indiciamento de Jair Bolsonaro por 9 crimes, o presidente brasileiro responde que está inocente. Mas nós sabemos que não temos culpa de absolutamente nada. Sabemos que fizemos a coisa certa desde o primeiro momento. No relatório final da Comissão, lido esta quarta-feira, o nome de Bolsonaro surge ligado a crimes relacionados com a propagação da pandemia de Covid-19, entre eles infração das medidas sanitárias, charlatanismo ou epidemia com efeito de morte. No documento constam ainda crimes mais graves, como o crime contra a humanidade e de responsabilidade, com penas até 30 anos de prisão e perda de mandato, respectivamente. Já depois da leitura, Flávio Bolsonaro, que além de filho do presidente é também senador e está presente no relatório, saiu em defesa do pai. Acusa o responsável pela comissão de inquérito, Renan Calheiros, de abuso de autoridade e já fez queixa contra o senador na Procuradoria-Geral da República. Ele usou um instrumento do Senado Federal para promover perseguição política, para acusar o presidente da República de algo que ele não fez. Isso é calúnia, isso é injúria, isso é difamação, isso é um crime de perseguição. A Comissão Parlamentar de Inquérito para a Covid, tal como qualquer outra, não tem poder vinculativo. Caso na próxima terça-feira a maioria dos senadores da Comissão aprove o relatório, o documento será enviado à Procuradoria, que terá como missão conduzir as investigações. O vulcão Cumbre Vieja continua a sua rota de destruição. Os rios de lava avançaram transportando enormes blocos piroclásticos. Estes são considerados um dos mais mortíferos perigos vulcânicos, uma vez que podem deslocar-se a grandes velocidades, destruindo tudo o que lhes aparece pelo caminho. O vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, nas Canárias, não dá sinais de querer abrandar. Os rios de lava avançam imparáveis, transportando enormes blocos piroclásticos. Estes são considerados um dos mais mortíferos perigos vulcânicos, uma vez que podem deslocar-se a grandes velocidades, destruindo tudo o que lhes aparece pelo caminho. Nas últimas 24 horas, confirmou-se o cenário mais pessimista da Comissão Local de Crises. Os rios de lava avançaram pelo bairro de La Laguna, que se teme agora que tenha a mesma sorte do vizinho Todoc e fique completamente submerso. O bairro foi evacuado há uma semana, evitando assim perdas humanas. No entanto, muitos animais foram deixados para trás. Estes cães, presos num tanque, têm causado preocupação. Nos últimos dias recorreu-se a drones para lhes enviar alimentos, no entanto agora parecem ter desaparecido. Entretanto, são muitos os animais que têm sido resgatados pelas autoridades. Muitos apareceram feridos ou em dificuldades, tendo sido encaminhados para os veterinários da ilha.
A Coreia do Sul lançou com êxito o seu primeiro foguetão de fabrico próprio. O Nuri, assim se chama, foi colocado com êxito na órbita terrestre, um satélite simulado de 1,5 polegadas ao alcançar 700 km de altitude, cerca de 16 minutos depois de deslocar. A Coreia do Sul lançou esta quinta-feira o seu primeiro foguetão de fabrico próprio, segundo as imagens transmitidas pela televisão, tornando-se o 10º país do mundo com capacidade para desenvolver e lançar veículos espaciais. O veículo coreano de lançamento de satélite, chamado Nuri, foi lançado do Centro Espacial Naru, em Goeng, no sul do país, às 5 horas locais. O Instituto de Investigação Aeroespacial da Coreia confirmou que o Nuri colocou com êxito na órbita terrestre um satélite simulado de 1,5 toneladas ao alcançar 700 km de altitude, cerca de 16 minutos depois de deslocar. Cerca de 30 empresas sul-coreanas participaram no desenvolvimento do projeto, que demorou uma década a ser desenvolvido e custou 2 trilhões de won, cerca de 2,18 mil milhões de euros. Com 6 motores de combustível líquido, pesa 200 toneladas e tem 47 metros de comprimento. A Coreia do Sul torna-se assim a 12ª maior economia do mundo e um dos países mais avançados tecnologicamente, com o maior fabricante mundial de smartphones e chips, Samsung Electronics. O país ficou para trás na corrida à conquista do espaço, que a União Soviética liderou com o lançamento do primeiro satélite em 1957, seguido de perto pelos Estados Unidos. E da Coreia do Sul voltamos aos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump anunciou o lançamento de uma rede social própria. A Truth Social deverá ser lançada no primeiro trimestre do próximo ano. O ex-presidente referiu que criou o grupo Trump Media e Tecnologia para resistir à tirania dos gigantes das tecnologias. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o lançamento de uma rede social própria, que se passará a ser denominada Truth Social, depois de ter sido banido em janeiro do Twitter, do Facebook e do YouTube. A rede social deverá ser lançada no primeiro trimestre do próximo ano, de acordo com um comunicado de Trump. Criei Truth Social e o grupo Trump Media e Tecnologia para resistir à tirania dos gigantes das tecnologias, acrescentou no mesmo comunicado. As redes sociais Twitter, Facebook e YouTube decidiram banir Trump por considerarem que o ex-presidente norte-americano incitou apoiantes, através destas plataformas, antes do assalto ao Capitólio em Washington, no passado mês de janeiro. O Bloomfield College, em New Jersey, anunciou que está a passar por dificuldades financeiras e corre mesmo o risco de encerrar portas no próximo ano letivo. A universidade tem enfrentado vários problemas nos últimos anos e pede agora injeção de capital. Uma das faculdades particulares mais antigas e históricas de New Jersey tomou a atitude e veio a público admitir que está com problemas financeiros e que pode vir a fechar. Funcionários do Bloomfield College, uma faculdade de 4 anos no condado de Essex, dizem que este pode ser o seu último ano sem uma revisão financeira ou uma parceria com outra faculdade. O Bloomfield College tem dinheiro suficiente para completar o ano letivo 2021-2022, mas não sabe se pode reabrir no próximo outono. O número de matrículas tem caído na última década e a pandemia do coronavírus prejudicou ainda mais as finanças do campus. A faculdade, que matriculou 1.533 alunos no ano passado, atende principalmente a estudantes universitários de baixa renda, minorias e de primeira geração. A partir deste ano letivo, a Bloomfield College permanece totalmente credenciada pela Middle States Commission on Higher Education, mas isso pode mudar se o credenciador descobrir que a escola não está em conformidade com os seus padrões financeiros. A faculdade também pede grupos filantrópicos ou doadores que entrem em contacto com os funcionários do campo para possíveis parcerias. As matrículas da escola eram 51% negras e 31% hispânicas e latinas no ano passado. O corpo discente era 63% feminino. O campus tinha cerca de 60 professores em tempo integral e 120 instrutores em meio período no ano passado. O Bloomfield College, fundado em 1868, começou em Newark como um seminário. Mudou-se para Bloomfield alguns anos depois e tornou-se uma faculdade de 4 anos em 1923. O campus inclui cerca de 12 acres no centro de Bloomfield, incluindo uma quadra histórica e mais de 40 edifícios agrupados perto de Broad Street e da Liberty Street.
Possui equipas desportivas na Divisão 2 da NCAA, incluindo basquetebol, beisebol, futebol e atletismo. Com o passar dos anos, Bloomfield tornou-se conhecida como uma faculdade que recebia alunos de baixa renda e alunos que eram os primeiros das suas famílias a irem para a faculdade. O Bloomfield College está entre um número crescente de pequenas instituições privadas de artes liberais que têm enfrentado dificuldades nos últimos anos, à medida que mais alunos se matriculam em faculdades públicas maiores e mais económicas. Em Newark, a ponte pedonal, imaginada há mais de uma década e cujos trabalhos começaram em 2019, recebeu agora do Conselho Municipal de Newark e da cidade ordens para avançar. O projeto irá custar cerca de 110 milhões de dólares e vai ligar a baixa da cidade ao Ironbound, um sonho antigo que agora se vai tornar realidade. A secção deste corredor de comboios da ponte para peões do Mulberry Commons a ligar à Penn Station e depois ao Parque Peter Francisco no Ironbound é o sonho de mais de uma década e parece que agora tem pernas para andar. O projeto da ponte para peões Mulberry Commons, que está programada para permitir que passageiros e visitantes caminhem entre o bairro do Ironbound e a Newark Penn Station e o parque existente na Mulberry Commons, é referenciado num decreto que foi apresentado pelo Conselho Municipal de Newark no dia 15 de setembro. A legislação proposta estima o custo deste projeto em cerca de 110 milhões de dólares. A primeira fase do Mulberry Commons foi inaugurada em 2019 perto do Iron Sound Newark e do Prudential Center, mas a ponte ferroviária existente sobre a MacArthur Highway e a parte inferior da Newark Penn Station permanecem vedadas e inacessíveis ao público. O projeto da ponte pedonal constitui assim a segunda parte da fase do Mulberry Commons, que atualmente não é utilizada. Parte do financiamento deve vir de uma taxa de estacionamento de passageiros e a nova ponte deverá incluir uma área interna com espaço comercial junto com o acesso às plataformas da Newark Penn Station. Parece que a segunda fase do Mulberry Commons, que é uma ponte pedonal, que vai ter ligação da parte de lá da Penn Station aqui ao Ironbound, já teve ordem para avançar. São 110 milhões de dólares de construção e a primeira fase deste Mulberry Commons está completa. Falta agora, digamos que remover uma parte da Penn Station para que a ligação seja feita e como vamos mostrar aqui a área do Ironbound. Portanto, temos aqui o Gateway Center, o Prudential Center, Market Street e depois Newark Penn Station. Há aqui uma parte que vai desaparecer do Newark Penn Station para dar acesso aqui ao Parque Peter Francisco. O Parque Peter Francisco, que fica assim como porta de entrada para o Ironbound nesta segunda fase de construção de uma ponte que já é um sonho há mais de uma década. Iniciada em 2019, vê agora o sim da Câmara Municipal e do Conselho Municipal para avançar. Portanto, o Ironbound está, de facto, a ficar mais bonito e vai, de facto, ter um acesso diferente de uma outra área para o nosso bairro, o bairro onde reside a grande comunidade portuguesa. Ricky. Obrigado, Luís. Excelentes notícias para a cidade de Newark, já que é uma das portas de entrada e a situação atual deixa muito a desejar. Vamos agora lembrar aquela que foi a grande notícia de abertura. O FBI confirmou há pouco mais de uma hora que os restos humanos encontrados na Flórida pertencem a Brian Laundrie, o principal suspeito do assassinato de Gabby Petito, a jovem que desapareceu no princípio do mês de setembro e cujo corpo foi encontrado no Wyoming. A notícia foi avançada pelo FBI às 6 da tarde e nós amanhã dar-lhe-emos todos os pormenores sobre este caso que tem apaixonado a opinião pública. Vamos agora ao desporto. O Sporting de Braga venceu nesta quinta-feira o Ludogorets por 1-0 em solo búlgaro, num duelo relativo à terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa. O único gol da partida foi apontado logo aos 7 minutos por intermédio de Ricardo Horta. Contas feitas, os arsenalistas seguem agora no segundo lugar, com 6 pontos, a 1 do campeão sérvio. Dinamarqueses e búlgaros seguem na terceira posição com 2 pontos e no último posto com 1, respectivamente.
Já a Roma foi surpreendida na Conference League ao sair goleada da Noruega por impensáveis 6-1, diante do Bodo Glimt, naquela que foi a derrota mais pesada da carreira de José Mourinho. Os nórdicos chegaram a 7 pontos e ultrapassaram os romanos na liderança, que caíram para o segundo posto do Grupo C. Também o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, marcou passo, ao perder na deslocação ao terreno do Vitesse, que remeteu os ingleses para fora da zona de apuramento. O Vitesse venceu o Tottenham por 1-0. No futebol feminino, a seleção portuguesa de futebol venceu hoje por 2-1 a equipa da Sérvia, em jogo do Grupo H do Europeu de Qualificação para o Mundial de 2023, disputado no Estádio do Bonfim, em Setúbal. Portugal manteve-se no segundo lugar do grupo, que dá acesso aos play-offs de qualificação para o Mundial, com 7 pontos. Entretanto, o Sporting oficializou nesta quinta-feira a renovação do contrato com Mateus Nunes, até junho de 2026. O internacional português passou a ter no seu atual vínculo uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. No Benfica, o empresário norte-americano John Textor apresentou à direção do clube a intenção de cotar a sociedade encarnada na Bolsa de Valores de Nova Iorque, confirmou hoje a agência Lusa, fonte oficial do clube. O treinador do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann, testou positivo à Covid-19 esta quinta-feira, depois de nas últimas horas ter tido sintomas gripais que fizeram, aliás, com que não estivesse presente na vitória do Bayern na visita ao Benfica, registada na noite de ontem. Lembramos que os bávaros venceram por 4-0. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8585, 1,1648 para o euro, 5,6369, 0,1774 para o real. E parece que estamos novamente na primavera. Os termómetros nesta área atingiram 79 graus hoje, mas vamos saber qual é a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia para amanhã está previsto céu nublado para Newark com 71 graus. Filadélfia com céu parcialmente nublado com 69 graus. Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 70 graus. Boston com céu parcialmente nublado com 73 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 70 graus. Danbury com céu parcialmente nublado com 68 graus. Miami com trovoada com 83 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 86 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 72 graus. São Francisco com aguaceiros com 61 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. E vamos agora encerrar o espaço de notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta, por isso mesmo fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviços personalizados e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey. Vem aí um dos melhores cantores da música popular portuguesa. Zé Amaro, o cowboy português, estará nos dias 19, 20 e 21 de novembro o mais esperado regresso aos Estados Unidos. No dia 19, em Yonkers, no Clube Português, dia 20, no Clube Português de Farmingville e no dia 21, na Casa do Ribatejo, em Newark. Para informações e reservas de bilhetes, ligue já para 908-868-9118. Zé Amaro. O meu nome é Sérgio Granados, comissário do Condado de Union. Kenilworth é uma das cidades dentro deste condado onde a presença da comunidade portuguesa é grande. Nas eleições de novembro é importante votar na coluna A, incluindo em Kenilworth, Laudati e Damando. Hi, I'm Louis Damando and I'm running for Kenilworth Council.
Hi, I'm Kenilworth Councilman Jerry Ladotti, and I'm proud to be Lou Dimondo's running mate. I have dedicated my adult life to public service. And just last year, I launched the Louis Dimondo Civic Association, a nonprofit dedicated to serving Kenilworth. I believe I can make an even greater impact by serving on council. When elected, I promise to work with other council members for Kenilworth, keeping our taxes low and our services top-notch. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Queijo da Serra Aldeia. De Gouveia, Portugal, a suavidade e o gosto de um queijo confeccionado com leite de ovelha bordaleira à maneira antiga. Agora curado ou amanteigado. Queijo Aldeia. Um néctar dos deuses da Serra da Estrela para a sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone para que a comunicação seja o melhor possível. Temos outra notícia de última hora antes de irmos às chamadas. Hoje é um dia fértil em informação. O CDC acaba de informar que aprova, recomenda o uso de um booster, de uma terceira dose, quer para a vacina da Moderna, quer da Johnson & Johnson, e recomenda também que uma vacina diferente daquela que foi administrada pela primeira vez durante o processo de vacinação possa ser utilizado como booster. Quer isto dizer, se por exemplo recebeu a vacina da Moderna, poderá agora receber um booster da Pfizer ou vice-versa, ou também da Johnson & Johnson. Portanto, estas são notícias que eram esperadas depois de ontem, como informarmos, o FDA ter recomendado essa aprovação. Agora o CDC, o Centro de Controlo de Doenças, a confirmar aquilo que era esperado. Temos também uma informação que eu acho que é pertinente para todos vocês. Como sabem, portanto, quando este projeto começou há cerca de 1 ano e 9 meses, havia muita falta de informação. Então, todos os dias nós tentamos canalizar muitas das perguntas que recebemos no dia-a-dia para que as pessoas estejam mais informadas. Uma das informações mais importantes que hoje conseguimos obter tem a ver com como conseguir uma procuração. É muito fácil. Se tem, portanto, uma minuta da procuração que quer, deve, e se vive aqui na área de residência do Consulado de Newark, deve enviar um e-mail com a cópia dessa minuta, com os dados da minuta, com uma cópia do cartão de cidadão e aí, portanto, e o número de telefone. Depois o consulado, quando tiver tudo preparado, irá entrar em contacto consigo para que se desloque aí, possa assinar, confirmar a sua assinatura e ter a procuração necessária. São estas informações que são de veras importantes. Porquê? Porque evita um aglomerar de pessoas, uma espera longa por uma marcação,
quando ela não é necessária. Uma vez mais, o Consulado de Newark a fazer um trabalho excepcional no serviço a todos nós portugueses e esperamos que outros consulados possam seguir essa mesma norma. Vamos à primeira chamada do dia. Olá, muito boa noite. Boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Manuel Pereira. Sr. Pereira, muito boa noite. De onde é que nos liga? Colónia. Diga então, em que é que posso ajudá-lo? É o seguinte, eu estou reformado aqui nos Estados Unidos e estou a pedir a reforma de Portugal. Será que sou penalizar a minha reforma aqui nos Estados Unidos? Não sabe? Ok, depende de que conceito é que tem de penalização. Vou dar um exemplo. Se recebe aqui $1.500, ok? E quando faz a simulação na segurança direta, a sua reforma de Portugal são €300. Quando reside aqui nos Estados Unidos, os dois governos têm, portanto, um convênio e eles vão juntar as duas reformas. Você possivelmente não vai receber $1.900 ou $1.850, porque o euro está maior do que o dólar, mas irá receber 1.700. Portanto, não é uma penalização. Você não vai receber a reforma por inteiro de Portugal, mas vai receber mais do que aquilo que recebe aqui. Está a perceber? Portanto, antes de tomar a decisão, use os simuladores da Segurança Social que estão disponíveis online para saber exatamente qual é o seu caso, se vale a pena ou não vale a pena pedir essa reforma. Está bem? Ok. É muito fácil e é a maneira mais fácil. Isto é um tema que tem sido também muito discutido. Há um convênio e muitas pessoas, muitos luso-americanos, querem alterar a direção para poderem ter a reforma por inteiro. O problema é que amanhã alguma coisa acontece, há uma inspeção e depois têm problemas quando não têm que ter problemas. Porquê? Porque... Eu digo isto porque eu estive em Portugal na semana passada. Sim, fala. Estive na semana passada em Portugal e fui à Segurança Social lá. Disseram-me a mim para ir para o Consul aqui. Fui ao Consul aqui e mandaram-me para o Social Security. Como no Social Security a gente não consegue lá ir assim sem mais nem menos. O senhor está reformado aqui, não está? Estou reformado aqui. Ok, eu vou ficar com o seu número de telefone, eu entro em contato consigo. Isso, você pode fazer isso, tem que fazer o registro na Segurança Social em Portugal, eles mandam-lhe o código para aqui, numa semana recebe o código e sabe exatamente o valor. Se já está reformado aqui, não tem que ir a Segurança Social nenhum. Eu, por acaso, já sei qual é o valor. Porque tive uma pessoa em Portugal que me tratou disso. Pois, mas agora tem que saber qual é a simulação. Só que eu não consegui meter os documentos nem em Portugal, nem no Consul. Tive que ir para o Social Security. Correto. Portanto, tem que ter tudo em equação para saber se realmente vale a pena. Agora, se quer fazer as coisas pela lei, há 2 pontos que eu considero fundamentais. Primeiro de tudo é ser cidadão americano. Porquê? Porque se amanhã regressa a Portugal não vai ter nenhuma penalização, a sua reforma daqui é por inteiro. Em relação à reforma de Portugal, se vai continuar a viver aqui nos Estados Unidos, deve seguir as normas para não ter problemas amanhã. Porquê? Porque mais vale ganhar algo dentro das normas, não é a totalidade, mas é uma parte, do que depois vir a ser penalizado numa altura em que possivelmente vai precisar desse dinheiro. Faz sentido? Ok, obrigado, sim. Obrigadíssimo. Obrigado pela atenção. Obrigadíssimo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Vamos à próxima chamada, por favor. Estou sim, muito boa noite. Estou sim, muito boa noite. Não estou a conseguir ouvir o telespectador. Penso que devemos ir à nova chamada. Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Ângelo Ribeiro. Amigo Ribeiro, muito boa noite. De onde é que nos está a ligar, por favor? De Canérica. Canérica, tem que é que eu possa ajudá-lo? Olha, a razão que estou a chamar é para saber se o Rico sabe alguma coisa a respeito dos antigos combatentes do ultramar. Portanto, porque da maneira que eu compreendi quando a gente deixou os papéis, era suposto receber a reforma ou a pensão e no princípio de outubro. Já estamos quase no fim de outubro, por isso que se passa. Ok, só. Saberá alguma coisa? Sim, é muito fácil. Portanto, a reforma
o suplemento adicional à reforma, portanto não é uma reforma, é um suplemento porque esteve numa zona de guerra no ultramar, é adicionado à sua reforma de Portugal ou à sua reforma aqui. Nós temos conhecimento de pessoas que já receberam a comunicação. O pagamento em Portugal deve ser processado em outubro, tudo depende do tempo e do momento em que foram submetidas as aplicações. Portanto, o senhor recebeu alguma comunicação de Portugal? A comunicação recebi dos antigos combatentes que recebiam as papéis todas que quis mandar para a Segurança Social e depois recebia uma informação da Segurança Social para lhe mandar a conta do banco daqui e depois essa informação toda. Mas o senhor é reformado em Portugal? Não sou. E recebe o seu pagamento aqui por quê? Por depósito direto aqui na reforma dos Estados Unidos? Recebo direto dos Estados Unidos a reforma daqui, sim. Correto. Tem que haver uma comunicação entre a Segurança Social de Portugal e o Social Security, de onde o senhor recebe a reforma, e por isso é que poderá haver esse atraso. Mas essa comunicação vai acontecer. Poderá não ser este mês, mas se recebeu essa confirmação, o senhor tem direito por lei e poderá demorar mais mês ou menos mês, mas não tem que dar nenhuma conta do banco. Porquê? Porque essa conta do banco já está conectada na sua reforma, segundo a lei. Está a perceber? Mas é a Segurança Social da lado de Portugal e não pediu uma informação para lhe dar a conta do banco também daqui. Correto, portanto, são bons sinais, portanto, o processo está a decorrer. Agora, lamentavelmente, não posso dizer se é um pagamento normal em outubro que é feito. Eu acredito, se ainda falta qualquer verificação, que poderá ser feito nos meses seguintes. Está bem? Ok, Ricky. Obrigado. Obrigadíssimo. Um ótimo dia para si. Bem, e vamos agora a um pequeno espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, agora vamos para um segmento que todos nós gostamos, que são os aniversários, e hoje temos 2. Vamos lá então. Sabrina Rodrigues, 24 anos, muitos parabéns. E o Jayden, 10 anos de idade, o avô Zé Pacheco a dizer olá, parabéns Jayden, 10 aninhos. E é do Sporting, eu sei. Bem, e chegamos, portanto, ao fim de mais um programa. Foi uma vez mais um prazer estar na sua companhia. Nós voltaremos aqui amanhã. Entretanto, fique na companhia da SBT SIC Internacional. Já de seguida temos a telenovela Amor, Amor. Você aí em casa, fique bem. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.